paz e a graça. Mais uma vez estamos aqui, dessa vez totalmente diferente das outras vezes, né? Continuaremos ministrando a palavra, mas dessa vez de uma forma diferente, de uma forma reflexiva e tirando a curiosidade, né? Porque a palavra de Deus diz no livro de Oséias, capítulo 6, no verso 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Por incrível que pareça, você está tendo essa oportunidade agora. Você que abriu esse vídeo, certamente você vai compreender como às vezes a situação de uma pessoa chega, tá? E nós vamos para o livro da palavra de Deus, no livro de Isaías, o capítulo 59, no verso 5, diz bem assim: chocam ovos de basílicos e tecem teias de aranha. Aquele que comer dos ovos morrerá. E se um ovo é quebrado, sai dele uma víbora. Uma curiosidade. Eu lhe faço a pergunta: o que é basílicos? O que é basílico para você? Você já ouviu um basílico? Você já viu um basílico? Mas quantas vezes você já leu essa palavra e ouviu falar nesse basílico? Diz a lenda, isso aí é uma mitologia da Idade Média, o qual o basílico foi de um ovo de uma galinha com um galo, o galo velho, e esse ovo foi chocado por uma cobra. E dali surgiu um corpo, o qual era ave e cobra ao mesmo tempo. Mas o que tem a ver isso que Deus estava falando? Primeiro Deus, no primeiro versículo, ele diz: certamente a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos para que não possa ouvir, falando a Isaías. Mas Deus está falando ao povo. Em que sentido? A corrupção e o estado do povo em mentira, em perversidade, em rebelião, estava de tal maneira que Deus faz essa comparação, que o povo estava chocando o ovo de basílicos. Irmão, basílico, ele tinha três características nele. Primeiro, era o príncipe, o rei de todas as serpentes. O basílico, segundo o folclore, né, na Europa, ele simplesmente tinha três características fortes: a luxúria, a doença e a traição. Luxúria, doença e traição era o que vinha incorporado diante desse animal, diante dessa mitologia. O que acontece? O poder de destruição dele era forte. E era isso que Deus estava comparando o povo. Ou seja, o povo realmente estava em destruição e querendo destruir o outro. Irmão, o basílico, com o olhar, ele matava. O veneno era mortal, totalmente mortal. E só tinha um animal que enfrentava ele, a daninha. Os outros, nenhum animal enfrentava o basílico. Apesar deles ter medo de alguns animais, como a águia. Seja águia, irmão. Não queira ser como basílico. Não queira chocar ovos de basílico. E muitas das vezes nós estamos assim. Muitas das vezes a igreja, será que existe realmente hoje alguém que mata outro só pela distância no olhar? Que mata outro só com as atitudes? O qual o evangelho não é isso. Jesus lá, pela palavra dele, em 1 João, no capítulo 4, diz bem assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus.
e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, a nossa condição é de amar o próximo e não chocar ovos de bacilo. Se você olhar todo o contexto, né, você vai perceber o seguinte: a situação putrífera, nós podemos dizer isso, que se encontrava o povo, mas mesmo assim Deus estava dizendo: meus amigos, meus ouvidos estão atentos à sua voz. E qual seria a solução? No verso 20 do capítulo 59, ele diz bem assim: o Redentor virá a Sião, e os que se desviarem das transgressões em Jacó, diz o Senhor, quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu espírito está sobre ti, e as minhas palavras que já saem da sua boca, não se desviarão da tua boca, nem da tua boca, nem dos teus filhos, nem da boca dos teus descendentes, diz o Senhor, desde agora para todos sempre. Então, de Sião vinha a salvação, Jesus Cristo. Jesus Cristo é a solução para mudar o nosso coração. Você conhece Jesus? Glória a Deus. Então ame. Não queira chocar ovo de basílico, a pior serpente. A serpente, irmão, o qual o único veneno e a única forma de matar ela é o espelho. Sabia? Na mitologia diz, se ela olhasse só no espelho para ela, ela mesma morria. Será que existe alguém nessa situação querendo tal destruição? O poder dela é o poder de morte, de destruição, de mal destruição. Então é o rei da serpente. Amados, amemos uns aos outros. A palavra de Deus vem dizer isso. A palavra de Deus vai dizer o que é para vocês. Mitologia. A cabeça de galo, corpo de serpente, tinha asas, a garra de animal. Mas o pior era o poder dele de destruição. E o povo estava assim, longe totalmente do Senhor. Jesus é amor. E Ele quer que nos amemos uns aos outros. A palavra é essa, amar. Não queira chocar ovos e basílicos.